Este programa é-vos trazido por SE Counting. Serviços contabilísticos não devem ser apenas meros guarda-livros. A SE Counting apoia empresas com consultoria contabilística, financeira e fiscal, simplificando a gestão diária dos empreendedores e optimizando os resultados financeiros da sua empresa. Visite o site www.secounting.pt e encontre o parceiro de negócio que o vai ajudar a fazer crescer a sua empresa. A série do podcast do Cenas do livros que foram temáticas como soft skills e para quem está a fazer as coisas possa. Sejam bem-vindos ao podcast Oceano Azul para mais um episódio da série focada em educação. Como sempre, temos o privilégio de contar com a Filipa Luz da Nova SBE, Joaquim Miranda da Run Code School e Pedro Amaral do Instituto Superior Técnico. Antes de começarmos o aviso legal, todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como posições oficiais das instituições em que trabalhamos. Olá pessoal, como estamos? Tudo bem? Tudo bem. Cá estamos. Muito bem. Bom, vamos lá dar aqui o pontapé de saída. Esta semana... como não podia, esta semana não, estamos a fazer isto ao trimestre, não é? Portanto, este trimestre, um dos temas mais quentes que tivemos foi o dos rankings, que é o tema escolhido aqui pelo Pedro e pela Filipa. Pedro, começas tu. O que é que nos tens a dizer sobre os rankings nacionais das escolas? Ora bem, eu acho que este tema, enfim, foi aqui uma coincidência entre o meu e da Filipa. Vamos seguramente concordar em algumas coisas, espero que até vamos discordar em algumas, para vos dizer o seguinte. Portanto, eu, quando era jovem, ou seja, há muitos anos atrás, eu consideraria e considerava que a temática dos rankings e desta lógica muito... eu diria muito liberal de considerar como é que as coisas podem ser posicionadas e as notas e eu entro só na melhor, etc, etc. Portanto, eu consideraria isto uma coisa um bocadinho, eu diria para dizer assim uma palavra suave, portanto, um bocadinho desajustada relativamente àquilo que era um problema, que é o problema da escola pública e do ensino público e, no fundo, do ensino obrigatório, não é? Que é necessário termos em todas as dimensões dos nossos alunos. No entanto, quer dizer, com o passar dos anos, nós fomos percebendo que as dimensões de cada escola, os enquadramentos onde elas estão, e inclusivamente, dependendo muitas das vezes do capital humano, que são os professores, estes efeitos de aparente igualdade ou tentativa de igualdade que deveriam acontecer e ocorrer ao nível educativo não são igualdade nem aqui nem na China, portanto, ou seja, realmente as pessoas têm muitas diferenças do ponto de vista do seu processo educativo quando estudam e não precisamos de ir tão longe quanto um colégio e uma escola pública, nem é esse o caso. Quando estamos numa região para outra, de um concelho, de um distrito, ou mesmo em Portugal. Uma das formas que, digamos, o Estado, enfim, não dizer o Estado, mas a organização da educação resolveu para tentar equilibrar e tentar monitorizar este tipo de coisas foi estas questões dos rankings. Né? Portanto, peguem notas, faz para ali uns cálculos, uns algoritmos. Um dia tentei perceber exatamente o que é que aquilo era, não sei se cheguei bem a uma conclusão do que é que era um ranking, mas seguramente, assim como existe o índice lá não, eu penso que é o New York Times, eu já não sei quem é o jornal, não, é um jornal americano, é que tem o tal ranking dos Estados Unidos, mas alguém deve ter ali a fórmula mágica, ou algumas fórmulas mágicas. Portanto, as coisas começaram a estratificar-se em termos de rankings, e isto naturalmente começou a trazer às pessoas aquela sensação de que eu vou para a escola melhor, o ranking está mais acima, está mais abaixo, escolho aquela, não escolho, até visitam as escolas, quer dizer, pronto. E, no fundo, este princípio per si não tem assim muito de errado, quer dizer, a gente tem escolas que são melhores, outras que são piores, vamos tentar naturalmente lá meter os nossos filhos naquela que é melhor, não fosse isto não ter o outro lado da moeda, não é? Que é, ok, então, mas o ranking só serve para os paizinhos porem os meninos nas escolas melhores? Não serve para eu atuar ao nível político e intervir estritamente naqueles que são as escolas que estão com os rankings mais baixos?
é que se calhar as minhas políticas de investimento a todos os níveis têm aqui uma belíssima oportunidade de eu conseguir de facto equilibrar estes lados todos da equação. E portanto, sem desprimor, portanto, o meu argumento não tem a ver, propriamente dito, com o ranking e com o desvirtuar do ranking, que o ranking prejudica ou deixa de prejudicar, tem a ver com a utilização dos números, que é aquilo que fazem aos bons gestores, os bons engenheiros, etc, etc, a boa utilização dos números para corrigir coisas, não é? Portanto, para atuar sobre as correções e usá-los de facto para isso. Se calhar existem essas políticas. Nós, infelizmente, é que não as conhecemos bem, ou pelo menos eu não as consigo conhecer muito bem. Portanto, mas eu deixo este assunto fluir ali com a Filipa, até porque se calhar podemos trocar mais algumas impressões sobre o mesmo, com mais uns aspectos que eu tenho aqui pensados, mas se calhar o mais fácil é fazermos agora aqui esta interação. Nós não combinámos, mas o ponto principal, eu tinha 2 pontos principais quando falava dos rankings, que era um bocadinho em primeiro lugar, tinha a ver com isso, tinha a ver com o bias, não é? Que tu tens no mesmo ranking escolas que têm critérios e variáveis muito diferentes. Tens escolas do interior e do litoral, tens meios rurais com meios urbanos, tens escolas públicas com escolas privadas, não é? Em que o processo de seleção dos seus alunos é completamente diferente e, portanto, logo aí levanta uma série de questões. Mas o ponto principal, e não combinámos, era um bocadinho fazer aqui o paralelismo de que em todas as áreas de negócio, em todos os setores, não é? Nós, e cada vez mais hoje em dia também penso que é uma tendência mesmo a nível da educação, andamos a falar muito sobre data, sobre métricas, sobre ter essa capacidade, não é? Esses analytics para a tomada de decisão, não é? Em empresas, em tudo, não é? É o mundo em que vivemos hoje, é quase conseguirmos aprender a lidar e a tirar o maior partido possível deste, não é? Overload de data que existe. E no caso dos rankings, e mais uma vez não combinámos, mas a minha constatação era, ok, os rankings saem todos os anos e temos uma lista enorme e sabemos, pronto, vamos avaliando algumas mudanças, quer dizer, tivemos, se calhar pela primeira vez este ano, mais escolas públicas no ranking do que privadas, tivemos aqui, pronto, algumas alterações a nível dos resultados, mas a pergunta que se impõe todos os anos é mesmo, ok, sai o ranking, serve para quê? Foi a pergunta que o Pedro colocou. Serve para os pais, não é? Ou serve para alguns colégios e escolas privadas aumentarem a sua reputação? Não vamos discutir se bem ou mal, não é? Mas aumentam a sua reputação e os pais e as famílias escolhem e, portanto, aumentam aqui este ciclo, que neste caso não acho nada que seja virtuoso, completamente vicioso. E o objetivo de ter as métricas e de ter esta avaliação, estes indicadores, não é, de sucesso, estes KPIs para melhoria contínua, para avaliar, para melhorar, há anos. Nunca se houve essa parte, portanto, mais uma vez, não combinámos, mas a minha questão era... Spot on. Eu queria lançar para a discussão sobre o tema dos rankings, não era tentarmos a discutir o ranking ou como é que são feitos ou o que seja, mas era muito isto, há anos que se fala em rankings, não é? Que sai todos os anos e toda a gente tem muita curiosidade para ver. Nunca há nada de novo, são os mesmos colégios, a mesma, não é? Aparece António Arroio, foi a primeira a aparecer, artista, não é? E depois? O que é que se faz com isso, não é? Que tipo de ok, é tudo privado, as escolas públicas vêm depois, que políticas que medidas é que se podem implementar, o que é que se vai fazer? Se existem... Mas há uma quebra de resultados, de média, em termos do posicionamento das escolas públicas, comparativamente com as privadas. Este tipo de informação é relevante ou efetivamente estamos a comparar dois mundos incomparáveis e há todo um conjunto de estratégias que os colégios aplicam para que consigam ter boas notas e que se calhar até convidam alguns alunos a nem sequer fazer o exame se não estiverem preparados, de forma a não prejudicarem a nota global do colégio, que faz com que enquanto na escola pública isso não vai acontecer, não é? Portanto, eu acho que lá está, são dois mundos muito diferentes e nós podemos entrar nesta conversa ou podemos fazer esta análise também por aí. Mas sim, claro que são dois mundos completamente diferentes. Eu trabalho em ensino superior, não estou tão ligada, não é? Mas acho que é também muito, muito usual e
familiarmente tenho em casa um professor e, portanto, quer numa escola profissional, quer num colégio privado, quer numa escola pública, portanto, temos de tudo aqui. E a verdade é que sim, claro que estes resultados são muito biased, porque em colégios privados tu tens alunos que são convidados a sair, ou não é bem assim, mas se calhar inscrevia o menino noutra escola, porque o aproveitamento não está a ser assim tão bom. E a escola pública tu tens uma escolaridade obrigatória, também, não, mas quer dizer, é diferente, os colégios privados ainda assim de alguma maneira selecionam aquilo que vai ser o seu universo e as escolas públicas não é? Portanto, há uma série de variáveis que condicionam depois os resultados destes exames, como o Pedro estava a dizer. Este é um lado da moeda, mas por outro lado há ótimos professores e que de certeza conseguem fazer ótimo trabalho com alunos, quer em escolas privadas, quer em escolas públicas, não é? É um bocadinho ali, e é aleatório, e à sorte se encontramos aquele professor que consegue se calhar dar a volta àquele aluno e se calhar num privado não conseguia, quer dizer, há muitas variáveis. Por isso é que às tantas a análise e o que é que se tira, ok, há um ranking, que informação é que isto nos dá na realidade, não é? Para que é que serve e o que é que está a acrescentar para o setor da educação, o que é que isto, além de termos uma lista de escolas que se podem considerar melhores ou piores, o que é que isto acrescenta em termos de... Bom, as escolas aproveitam imenso para fazer branding e os pais, alguns pais muito orgulhosos dizem, não, meu filho anda na melhor escola de Lisboa, ou whatever, Pois, né? mas é um bocadinho essa questão, mas uma pessoa sim, Olha, foi mas a permite primeira cobrar do mais ranking. caro, é uma boa estratégia de marketing, estás a ver? Depois sobem os preços e ganham mais uns eurinhos. Joaquim Miranda, o que é que tu dizes sobre aqui a nossa temática dos rankings? Boa noite a todos. Então, eu até vou ligar, eu acho que este tema é tão interessante que eu vou ligar o meu tema a este e acho que podemos falar disto como um todo, porque a minha questão era precisamente a educação global, a fragmentação que pode estar a existir, eventualmente discriminação ou não. Porque o que eu penso que pode estar, a educação é estrutural e é necessário uma avaliação a curto prazo, mas os impactos só se vêem a médio e longo, por isso eu acho que devemos ter aqui outro tipo de cuidado e de métricas e algum cuidado quando olhamos para estas coisas como um todo, que são extremamente complexas. E eu noto que o que eu tenho notado agora é que a educação está a criar aqui muitos caminhos alternativos. Ou seja, existem quem tem muito dinheiro pode fazer aquelas questões até que com em que os alunos quase estão a voltar, como há umas décadas atrás, a estudar em casa ou em coisas e depois fazem só os exames finais, por um lado, quem está extremamente num segmento muito particular. Existem aqui rankings cada vez mais globais e qualquer dia vamos fazê-los interpaíses, porque as secundárias também vão começar a atrair jovens, etc. E este movimento pode ser quase imparável se continuarmos com esta lógica mais mercantilista numa questão que vamos analisando por soundbites e por títulos de jornal e por ranking como se fosse uma coisa crítica e não nos dão sequer dados nem matéria para estarmos a fazer as questões. Como falaram aqui, estamos a comparar coisas que não têm comparação nenhuma. Uns critérios de avaliação são logo por notas e por quem tem dinheiro para pagar, outras vão as pessoas daquela geografia e estamos a misturar tudo, coisas que não têm pontos de partida totalmente distintos, tal como depois uns ainda vão afunilando e outros, ao serem bons, ainda vão tendo mais pessoas, mas a questão é que isto pode ser um momento quase imparável. E no aqui, eu acho que nós aqui temos, e o tema que eu ia trazer aqui era, ou seja, isto da educação ser global, de termos rankings, termos muita informação, é bom. A forma como o vamos fazer, porque cria cidadãos do mundo, cria elites, as que se afirmam no terreno que também são necessárias, temos aqui o mote das tecnologias, da universalidade do conhecimento, etc., os aspectos positivos. O que eu acho que talvez enquanto sociedade nós deixamos a dar a atenção devida é o buraco que separa os que têm acesso a uns e os que não têm a outros. É a fragmentação social que isso pode ser, porque nós a escola, como a conhecemos, acaba por ser um momento também de afirmação, de todas as pessoas andarem na mesma tipo de escola, de uma geografia, etc., e podemos estar a perder isso. E depois é esta forma de considerar o certo e o errado, porque isso nós estamos aqui a dizer que são rankings são bons para quem está lá em cima. Se o invertermos, é péssimo, porque as poucas pessoas que ainda lá estão, de famílias mais estruturadas, etc., que estão a ver os filhos que estão na última, também estão com vergonha a rasgar o jornal lá em casa e estão no ano a tentar pô-lo numa que está pelo menos lá para o meio. Ou seja, e isto ainda ainda afunila mais, que os melhores vão para as de cima e os de baixo. Não é? Imagina uma família que tem algum valor e isso agora está a ler o jornal, bora lá no ranking. Olha, está em antepenúltimo. A não ser que seja uma pessoa extremamente positiva, às vezes a seguir a estratégia do tirar de lá. Exatamente, ninguém fala do último do ranking, é um facto. Não, mas olha, ao contrário.
João, ninguém fala, mas aconselho toda a gente, se tiverem interesse, em ver. Eu não sei se vocês acompanham o Malcolm Gladwell, um podcaster, pá, que é uma personagem que eu sigo de forma total em todo lado. Portanto, ele tem um podcast muito famoso que é o Revisionist History. E ele tem uma das séries do Revisionist History é dedicada precisamente ao ranking dos colleges americanos. Eu tenho visto no New York Times, é o US News, que gera o World Report College Rankings, e ele faz um podcast em 2 partes que eu aconselho todos, mas todos vivamente a irem procurar e ouvirem este podcast, porque é fabuloso. Ele vai precisamente procurar os últimos, perceber o que está a acontecer nesses últimos colleges, porque é que eles estão em último, porque é que eles não saem de último e porque é que o sistema está de facto totalmente montado, como é que o algoritmo está totalmente montado para classificar as universidades, inclusivamente os Estados Unidos vai um bocado ao limite, né, pela quantidade de dinheiro e de endorsement que recebem de fora. Portanto, aqui no nosso caso não há isso, não é o endorsement, não é? Quer dizer, não é o financiamento de mecenato que é recebido, mas é outro, não é? Que é este inclinar do barco que o Joaquim estava aqui agora a dizer, não é? Que eu vou cada vez mais alimentando lá acima e, como o João disse, eu posso subir mais o preço. Portanto, aqui o meu endorsement vem exatamente desta lei da oferta e da procura. Joaquim, só para tu fizeste uma afirmação aqui há algum tempo aqui no podcast que eu retive, que era o facto de Portugal ter nos últimos anos ter dado este salto grande qualitativo a nível de educação. Estamos muito melhor, os últimos 25 anos foram de uma grande progressão. E, portanto, mérito, e não retirando o mérito a isso, a minha pergunta era a seguinte: estará a escola pública a falhar no seu fator essencial de promover um elevador social, uma mobilidade social dos níveis socioeconómicos mais baixos, para lhes dar a possibilidade de chegarem a um nível socioeconómico mais alto, olhando para os resultados que estão a aparecer? Ou este ranking não pode projetar isso porque desvirtua um bocadinho o que está a acontecer na realidade? Depois até vamos falar disso, que eu pus outra vez como tema esta parte do Estado da Nação. O estudo também tem alguns dados que eu acho interessantes sobre isso. Mas respondendo à tua questão, eu acho que é sempre fazer essas métricas sem um estudo profundo e complexo, qualitativo e quantitativo, de como há este ranking assim, a escola pública está a falhar ou a acertar, pode ser, podemos estar a querer fazer o bem, mas ainda a pôr uma pressão maior, ou seja, porque o que acontece é que, imaginemos, o ponto de partida, pode haver uma escola que está em 100º lugar no ranking, que está a fazer um trabalho mais meritório do que uma que está em 5º. Se eu chegar a uma que está em 5º e pus lá pessoas que pagam 3.000 euros para lá estar e que têm explicadores e que têm a tecnologia toda e que já vinham com maior, e os que são piores ainda vão tentando, que tem normalmente ali outro colégio amigo, que é se calhar tu ficavas melhor no outro ao lado, que é mais fácil e tal, porque não estás para este ritmo. Se forem fazendo isso, e uma tem uma ponto de partida, que são pessoas só de bairros sociais, por exemplo, que não sabiam ler nem escrever e que já chegaram foi com dificuldades das primárias, etc. E pode fazer um nível que saem de lá com melhor formação, etc. Ou seja, isto eu acho que não pode ser uma coisa assim cega de preto ao branco, de 0 ao 100, que é aquele ranking que faz. Devia haver um nível de progressão, era tipo um nível de um nível de progressão. Onde é que o programação tem aluno que haver estava e onde é que e onde é que ele... saiu, não é? Não De onde era? é que estava, de onde é que saiu e que enquadramento familiar e estrutural é que tem, e até alguns até podem não ter o comer em casa e eles mesmo assim conseguem motivá-los e têm que fazer um trabalho mais pós-alimentar e de abrir, por exemplo, como é que este ranking mede aquelas escolas que abrem na Páscoa porque os miúdos, e no Natal, que os miúdos não têm onde comer Olha, e eles abrem só para lhe dar Sintra, comida e não sei as o quê. escolas em Acontece isso Sintra em algumas escolas. abrem durante os períodos de férias para os miúdos poderem comer. Agora, isso está refletido no São ranking de dados. alguma coisa? Então, ou seja, isso são coisas Não me que parece. não, pois, eu do que vejo também não. Por isso é que eu acho Não, que essa parte não fazermos sei. isso, eu acho quase até, se calhar é excessivo o que eu vou dizer, mas acho quase até perigoso este caminho que estamos a fazer as coisas assim. Há um dado interessante no ranking deste ano, não sei se o Pedro ia falar nisso ou se viram isso, mas que, por exemplo, uma das conclusões é que este ano a média nacional de alunos dos colégios privados
desceu relativamente ao ano passado, e a dos alunos, portanto dos exames das escolas públicas subiu, e tão próximas, eu agora já não tenho de cor, mas eram 12 qualquer coisa com 11 qualquer coisa, portanto até houve uma movimentação este ano de proximidade entre as médias dos exames, mas pronto, vale o que vale, não é? Porque lá está, não vamos discutir aí, não é? Isto é, fazem o exame e qual é que é o desempenho nesse exame, e não tem todas as outras variáveis, não sabemos, não é esse estudo qualitativo, não há nada. Mas ainda assim é interessante ver que houve aqui uma movimentação em que, na média dos exames nacionais, houve aqui uma proximidade entre a média geral. As escolas públicas subiram e as escolas privadas desceram, portanto estão aqui um bocadinho mais a par. Sim, eu ia dar essa nota também, mas aí temos aquele problema do big numbers, não é? Portanto, ou seja, nós depois temos, quer dizer, uma pequenina aproximação, de facto, registra um esforço grande, mas nós temos que olhar, aprendi isto aqui um bocadinho com a engenharia de materiais, temos que olhar muitas vezes para os outliers, não é? Temos que olhar para aquilo que está na nossa distribuição, temos que encontrar maneiras de fazer a correlação disto com o resto, né? As áreas socioeconómicas ou outros critérios. E o que eu acho a esse respeito é que nós nós todos sabemos, quer dizer, eu pelo menos tinha isto em consciência até há algum tempo, que estes rankings não são oficiais, não é? Portanto, ou seja, são rankings lançados, não é? Um bocadinho como o Yes News, não é? Lançados por jornais e por, enfim, não sei se há outras entidades por trás, enfim, agora aqui não sei isso de cor. Mas se existem e se é possível trabalhar esses números, também é possível trabalhá-los de uma forma oficial, não é? Ou seja, no fundo o Estado também pode, no fundo, trabalhar os números e apresentá-los de uma forma que acho que faz sentido para depois dirigir as políticas de investimento. Eu acho que os rankings têm... E porquê é que não há um ranking oficial? É uma pergunta. É uma boa questão, Fiz essa pergunta quando, quer dizer, antes do meu filho, quando chegou para o 10º ano, eu fiz exatamente essa pergunta. Quer dizer, realmente passaram aqui alguns anos e ainda não está respondida. Se calhar porque estão escondidas de outra maneira, enfim, para tentarem, se calhar são usadas e existem, e são elas que são utilizadas para dirigir as políticas educativas. Eu até assumo que existe essa estratégia, mas nós não a conhecemos, não é? E só conhecemos isto que é mais visível, não é? O plano mais visível. E este é complicado, eu diria que este é um tema denso, por isso é que ele teve essa polémica toda. Nós aqui não estamos, obviamente, a politizar e a colocá-lo de uma forma radical e a radicalizá-lo, porque não é também a nossa função, é analisar isto com algum detalhe, mas de facto faz-nos pensar um bocadinho. Não é? Deixa-me dar só aqui o feedback. Eu esta semana tive o privilégio de estar aqui numas escolas públicas a acompanhar as entregas finais dos relatórios finais das turmas de gestão e dos cursos profissionais de gestão e outros de informática, e o feedback que eu recolho dos professores toca exatamente na ferida que a gente tocámos aqui nos primeiros episódios que falámos, que é, na verdade, o que está errado na opinião deles é que, e a pergunta que ele fez foi esta: João, olha aqui para a sala de aula e diz-me o que é que mudou nos últimos 100 anos. Em vez de ser um quadro preto, é um quadro interativo, mas que basicamente serve para pouco mais do que projetar. O modelo de ensino é exatamente o mesmo. E os próprios professores que tocam nesta dor, que é, isto tinha que ser diferente já, isto já não é assim. Especialmente escolas públicas em zonas sensíveis a nível socioeconómico e com problemas de integração de pessoas que vêm de vários imigrantes, etc. Eles dizem que a escola tem que ser muito mais para além do efeito de sala de aula. Tem que tocar nas famílias, tem que haver quase um enquadramento diferente de integração dos alunos, porque senão eles não se integram e é muito difícil conseguir ter sucesso na sua aprendizagem, porque é muito complicado, não é? E pronto, e esta é a versão dita por alguém que é professor, não é? Não é alguém que tem 30 ou 40 anos daquilo, não é? E é o que eles dizem: pá, a escola precisa de mudar, precisamos de um novo modelo, porque este modelo já não serve, muito menos para os alunos de agora que entram pela sala de aula com o telemóvel. Portanto, estamos aqui numa outra realidade. Isto
é um mundo completamente à parte. Muito bem, vamos Só que passar... essa parte estavas a dizer, por exemplo, nós só focámos isto muito do lado dos jovens, que serve para os pais, não é? Deles irem lá ver. Mas se virmos, é toda a comunidade escolar que fica um bocadinho enfraquecida desde o ranking mais baixo, porque estamos a falar disso. Um profissional que vai para uma cantina que tem uma boa média vai escolher qual escola do ranking. Os professores, os não sei o quê, tudo isso podemos estar a fazer com que seja cada vez mais difícil para os de baixo inverterem esta situação, porque então estamos a pô-los numa situação, não é? Imagina, eu sou um jovem professor com um potencial brutal, sou o melhor do meu ano, saio, eu tipo tenho que vir para Lisboa, para quais é que eu vou escolher? Um dos critérios é o ranking, neste momento está a servir, acho eu, maioritariamente para esse género de coisas. Eu acho que esses nem conseguem escolher, acho que vêm assim dar aulas pela primeira vez. Pois, esses são uns anos, não é? Estão uns anos. Era um bom problema se tivesse assim. Mas a nível, um dos grandes problemas que estamos a ter é exatamente termos professores. Há turmas que não têm professores durante o ano inteiro. E especialmente em Lisboa é dificílimo tu conseguires professores para virem para Lisboa porque é muito caro, muito caro. Um professor que venha de fora, que tenha que alugar um apartamento para ficar a dar aulas em Lisboa, não vem. Não vai estar a pagar do bolso dele, a pagar 1.200 euros por um apartamento, para um T1 em Lisboa, para ganhar 1.200 euros, não vem. Para isso não vem. É muito difícil e portanto, se calhar convinha primeiro resolvermos esta parte, que era conseguir garantir que há professores, e depois se calhar pensávamos no resto, não era mau. Bom, vamos saltar aqui para a próxima temática, negócios e parceria. Filipe Luz, projeto para o futuro. Sim, então, é um projeto que não é muito diferente, se calhar, de outros que já falámos aqui, mas que eu acho que vale a pena referenciar. O Pro Futuro é uma parceria entre a Fundação da Telefónica e da Fundação La Caixa. E a ideia aqui é contribuir também para diminuir um bocadinho o gap de educação em algumas geografias mais difíceis, como a América Latina, mas a África e a Ásia também, e o que pretende é conseguir levar internet e os meios digitais a estas crianças que não têm acesso. E portanto formaram já um projeto desde 2016, mas desde 2018 que tem o programa a funcionar mais a full. Já conseguiram trabalhar com cerca de 33 mil crianças, que é ótimo, tem 700 professores já também formados para as metodologias e com acesso não iPads, mas tablets e meios digitais para poderem passar aqui alguns conteúdos para estas crianças, e tem um objetivo até ao final deste ano de chegar a 60 mil crianças, portanto é um projeto que tem ganho aqui algum tamanho. Eles vão lançando, de ano a ano vão lançando desafios e têm obviamente, lá está, um endowment, um funding para projetos e para novas ideias, portanto isto liga aqui também com a ideia da inovação na educação. E depois podemos deixar o link para o projeto, tem vários projetos a decorrer, mas um deles que eu achei que valia a pena partilhar aqui hoje é um que se chama Ágora, que foi criado na Holanda, e que é um bocadinho uma metodologia que vem em encontro daquilo que estávamos a falar agora, tentar novas approaches, novas aproximações a isto, ao modelo educativo, e portanto o projeto que eles montaram com recurso também ao digital e a poderem procurar na internet e trabalhar com os alunos nesse sentido, mas é um projeto educativo em que não há sumários, não há um programa, não há uma sala de aula, portanto o projeto e o desafio que vai ser trabalhado e que serve para trabalhar as várias áreas e as várias competências, nasce de um desafio dessas próprias crianças, portanto estamos a falar de crianças em situações mais desfavoráveis e com algumas complicações e dificuldades económicas, mas o projeto nasce de uma dificuldade ou de um desafio que eles têm, não consigo, hoje ainda não bebi água, não é? E, portanto acaba por tocar temáticas muito sociais e de um peso enorme, mas que já têm vindo a encontrar localmente, não é? Estamos a falar depois nestas pequenas comunidades, mas a encontrar soluções que nascem destes projetos e destes modelos que trabalham com uma criança naquele projeto e que encontram soluções que são depois socialmente mais viáveis. Portanto, é um projeto e uma parceria que me pareceu interessante partilhar. Joaquim Miranda, fala-nos do Pinhão. O projeto do Pinhão é um projeto aqui local do Concelho de Sintra, que faz agora 38 anos. E é mais um exemplo de um dos projetos em que
em que simplifica tanto a educação e a torna mais amiga do ambiente, em que os jovens é dada a responsabilidade, grande parte do tempo andam pela natureza a fazer as tarefas base e que acreditam nos jovens desde tenra idade e que partilham, e que criou aqui uma grande tradição em Sintra. Isto é a mesma pessoa que está à frente que fundou ainda, que é a Teresa Vozone, e que tem sido aqui bastante interessante. Por isso, desta vez, ao contrário de outras, quis dar aqui um exemplo de um projeto local que se mantém com a mesma a dimensão, mas que é estranho que depois com todos os dados e conhecimento destas metodologias e ainda serem tão um pouco replicados, não é? Ou seja, que nós temos um problema em Portugal na parte pré-escolar, que é bastante caro para existir e isso faz com que grande parte dos projetos não tenham a qualidade em algo que é essencial, porque aos 5, 6 anos os jovens já têm grande parte das questões comportamentais e de raciocínio definidas e nós eu penso que ainda não damos o valor adequado a isso, tanto a nível de Estado como enquanto sociedade e começam-se logo aí a trilhar coisas bastante diferentes nas experiências que partilhamos aos nossos jovens, que eles ainda estão lá. Estão muitas horas nas creches, não é? E a forma como é feito, o Estado ainda não está agora a tentar ter cada vez mais coisas a este nível, mas antes dos 4 ou 5 anos é quase impossível para o comum dos mortais que um dos seus jovens fique que uma das suas crianças fique no Estado, e por isso há aqui uma grande quantidade de pessoas que ainda estão em projetos com muito pouca qualidade, ou até em AMAs, etc., porque não há outros formatos, principalmente aqui nas áreas urbanas e suburbanas. Então aqui lhe dá um exemplo do que é o contrário, chamar também a atenção para esta área que penso que ainda não é devido. É caríssimo, não é? Ou seja, o preço de uma universidade das médias são 300 e tal euros, deixar um miúdo no mínimo, em média 300, 400 euros numa creche, o que é mais caro quase, e não há parte pública, nem há... Os critérios das famílias são os mesmos do que para as outras coisas, ou seja, se os dois ganharem 1000 euros e levam 800 e tal euros líquidos para casa, já são ricos e já não têm apoio nenhum, e por isso que gastam 400 ou 500 em cada filho. Se tiverem 3 filhos, não é preciso ser assim um gênio da matemática para mostrar que isso não é possível para os ordenados médios em Portugal, que são 1000 euros ou 1050 euros ou algo do género. Depois alguém que tenha 2 ou 3 filhos pagar só de creches 300 ou 400 euros para cada um, para não estar aí numa cave ou numa restrição de um prédio ou numa coisa assim, 8 ou 10 horas todos os dias. Muito bem. Saltamos aqui para uma temática aqui. Pedro Amaral, traz-nos a escola está desadequada para a sociedade. É a tua opinião ou partilhas a opinião do Paulo Azevedo? Eu vou explicar porque é que eu mantive exatamente este título. Em primeiro lugar, porque o título realmente é feito de forma a chocar as pessoas, sendo que aquilo que está no conteúdo do que foi dito pelo Paulo Azevedo, da Fundação Belmiro de Azevedo, até é exatamente para tentar caminhar no sentido oposto e, portanto, para tentar apoiar. Portanto, eu vou fazer aqui o enquadramento. Portanto, houve aqui uma notícia que saiu, enfim, que esta está aqui dada como sapo, o João está aqui a colocá-la, em que dá aqui uma noção de que, de facto, existe desde logo cedo, e isto vem exatamente na sequência do que o Joaquim acabou de dizer, desde logo cedo uma condicionante do ponto de vista financeiro para os pais poderem colocar os seus filhos e para trabalharem as competências dos filhos. E o que acontece é que o próprio sistema de ensino, e daí aquilo que o João disse no início que mantém-se naquele sistema básico, não é? Das salas com as secretárias e com as cadeiras, também não corrobora, quer dizer, não ajuda a encontrar alternativas. Portanto, o que é que acontece aqui? A Fundação está a tentar desenvolver um conjunto de projetos, as coisas estão ainda aqui um bocadinho no início, acho eu, portanto eu soube deste input, não na notícia, mas através da Conferência Internacional do Teaching and Education, que enfim, tenho alguns colegas que me chamaram aqui a atenção em relação a isso, e uma das coisas interessantes que saiu aqui desta notícia era que, na realidade, há um conjunto de formas educativas e de formatos educativos do ponto de vista de ensino, nomeadamente o ensino profissional, depois, não é? Que são muito interessantes e muito capazes de serem orientados para o mercado, já falámos aqui sobre isso amplamente, mas que não estão a ser implementadas também porque não há capacitação, formação dos próprios formadores, dos próprios professores para o fazer. Portanto, quer dizer, aqui às 2x3 não é só falta de vontade de fazer, mas também não existem realmente
capacidade, quer dizer, não tem ninguém formado para desenvolver este tipo de abordagens do ponto de vista educativo. E, portanto, houve aqui um trabalho que está a ser criado aqui um bocadinho para fazer esta mudança do ponto de vista das políticas públicas relativamente à educação, que, no fundo, tenta dar aqui condições aos docentes e aos professores para terem uma formação que possa orientar-se, lá está a tal situação diferente daquela que é, vamos buscar professores para ensinar só matemática, física, química, etc, mas também professores para ensinar numa lógica e numa vertente mais profissional ou profissionalizante, digamos assim. E eu acho que, no fundo, o título acaba por ser esse paradoxo, que é, opá, se calhar o mercado de trabalho, e ele saberá bem do que está a falar, não é? Porque, enfim, não é propriamente uma pessoa que não tenha essas competências, o mercado de trabalho se calhar não precisa tanto de um conjunto de competências, também precisa de outro conjunto de competências que, no fundo, tem grande capacidade de entregar valor de forma rápida e imediata e até crescerem, em alguns casos, dependendo do tipo de acesso a competências que existem hoje em dia, mais depressa do que cresce um aluno quando vai para a universidade ou que vai para escolas de colégios, etc. Pronto. Eu acho que estes formatos, não é, de novos formatos de ensino têm que ser de facto mais explorados, mais incentivados, mais investidos, para nós podermos ter uma parte da nossa população, quem sabe, qualquer dia não estamos a falar em primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro, quarto, etc. Estamos a falar em competências, não é? Determinadas áreas, etc. Não é? Coisas que não são propriamente dito os famosos e os típicos ciclos de estudos, como nós estamos habituados a ter e que, o nível não sei quantos recebe X no IFP, o nível não sei quantos recebe Y no IFP, o nível recebe isto. Isso não, já está mesmo muito próximo do fim, não é? Portanto, a gente tem que incentivar a política a mudar exatamente para o caminho contrário. Às vezes há várias formas de fazer. Portanto, a questão, acho que por trás da notícia, né, que interessa aqui, não é? Está de facto aqui um trabalho interessante que vale a pena explorar e vale a pena intensificar. Muito bem. Saltamos para a última área temática que vamos abordar, investigação e inovação. Começa o Joaquim a falar-nos do estado da nação. Joaquim. Eu vou já de seguida para o meu tema, mas antes só aqui dar mais chega sobre o que o Pedro disse, que é bastante interessante. Nós, por exemplo, lá na Run Code School, os jovens depois a seguir são contratados pelo nível que têm lá nos nossos bootcamps, não é? Mas depois, como é que esta parte, às vezes nós nem temos noção como é que esta burocracia, esta forma de ser influencia. Imaginemos, pode ser o que foi o melhor da turma, e o outro pode ser o que ficou pior qualificado e ser efetivamente o pior, mas se for para um estágio profissional e se um tiver um mestrado e o outro tiver o 9º ano, um vai receber 300 euros, o melhor, e o outro vai receber 900. Só aqui para vermos depois o impacto que isto tem esta questão do nosso formato de analisar as coisas, ou seja, eles nem estão a ser contratados por estas tecnológicas por nada do que fizeram antes. Um podia estar numa escola da linha de Sintra e foi ótimo naquilo e é o melhor, mas depois aquilo é estágio profissional, não pode ser diferente, é pelo catálogo nacional, e isso tem uma influência em tudo, transversal, o que nós vamos fazendo. Agora, nós aqui, passando então para o meu tema, isto é um estudo da Fundação José Neves, que tal como a Francisco Manuel dos Santos e agora a Fundação Belmiro de Azevedo, eu acho que são muito bem-vindos, porque a nossa parte educativa tínhamos uma grande lacuna em termos de fundações feitas por privados que estudassem estas questões que são importantes para a nossa sociedade, e é interessante vermos estas fundações a surgirem com outras formas de fazer as coisas, com equipas pluridisciplinares, etc. E tem sido interessante. Então o que eu vou aqui partilhar são 5 ou 6 conclusões que chegaram, que isto agora a apresentação, isto foi aqui em maio e junho, tão recente. Nós continuamos aqui em Portugal a ter salários baixos. Os que têm subido mais são os menos qualificados, porque têm subido por decreto. Uma coisa positiva é que as pessoas que têm o ensino secundário e superior já ultrapassou as que têm menos qualificações, por isso, ou seja, este apelo para que nós tenhamos mais conhecimento, mais competências, que as famílias aloquem os seus jovens mais tempo ao sistema, está a resultar, ou seja, isso é um ponto positivo. Outro ponto também positivo é que nós agora já antes da crise de 2012, 13, nós já temos agora mais pessoas no mercado de trabalho do que tínhamos nessa altura, que é
dado positivo, ou seja, tínhamos 4.740.000 pessoas e agora já temos 4.913.000 pessoas, por isso temos mais pessoas ativas. Continua a acontecer que não é tão positivo, é que a pirâmide continua a aumentar, 48% das pessoas que trabalham têm mais de 44 anos. Outra questão positiva, e aqui é também elucidativa, é que entre 2010 e agora 2020, o número de pessoas, tanto do secundário como do ensino superior, continua a aumentar muito, ou seja, do secundário mais 50% de alunos e no ensino superior mais 54%. E agora aqui o que mostra é um desajuste ainda do mercado de trabalho face ao que o Pedro estava a dizer, que nós não combinámos o tema, mas vem mesmo, que é o último dado que eu deixo e depois falamos para a parte mais qualitativas, que é que dos jovens com ensino superior, quase 20%, mais concretamente 19,4% não está a trabalhar e 15% não trabalha nas áreas que estudou. Ou seja, estamos a falar de mais de 1/3 dos jovens, mais do que 1 em cada 3, que fica cá, 20% não trabalha e 15% não está a trabalhar no que teve a estudar. O que é um indicador aqui mais do que justo, do que o Pedro Amaral estava a falar, do que disse lá o Paulo Azevedo. E quanto àquela questão dos títulos, isso acho que também depois é um tema interessante, essa bipolarização de olharmos para os títulos e também se não nos devemos também tocar, mas acho que isso dá quase um programa inteiro, um dos próximos, de que se nós estamos, com que espírito crítico, analítico e construtivo é que nós, enquanto sociedade, estamos a olhar para a informação que temos e não limitamos a passar no telemóvel e nas coisas. Isso é que devia ser estudado. Como é que nós andamos a formar as nossas opiniões, com que base crítica é analisada, ou que percentagem de nós é que é com base em soundbites que não temos noção nenhuma se que essa pessoa disse aquilo, se é uma fake news, se foi totalmente descontextualizado. Porque às vezes aqui nós quase todos os dias temos que ter uma mini polémica que felizmente só dura 3 ou 4 dias e que não tem relação nenhuma com a realidade, mas isso é o menos. Aqui o que me importa nesse fator é o que é que isso nos está a fazer enquanto sociedade, se não está a aumentar aqui a inflação e de que isto está tudo errado e tudo mal, e o tempo que dedicamos a ver as coisas com alguma profundidade e lógica. Por isso aqui, resumindo, que estão aqui pontos, a nossa sociedade, enquanto positivo que eu retiro disto, é que estamos a alocar mais tempo à educação e à formação, e estamos a alocar também mais tempo ao mercado de trabalho, que temos mais pessoas já a trabalhar do que antes da crise que tivemos em 2012, 13 e por aí, e estamos mais velhos, temos que continuar a pôr estes jovens, porque ainda é mais caricato. Se nós, um dos problemas que temos é quem trabalha estar cada vez com mais idade e depois temos 35% dos jovens que se licenciam nas coisas não estão a estudar e a trabalhar nas coisas que se licenciam, o que ainda é mais, ou seja, em vez de haver aqui canais verdes para essa malta e trabalhar para as áreas que devem ter aqui alguns tampões ou rolhas ou uma coisa qualquer. Há aqui alguma coisa, andamos todos a gastar dinheiro neles e depois eles não têm oportunidades para trabalhar, não querem. Essa também devia ser devíamos debruçar enquanto sociedade nisso. Eles ficam muito ocupados com a Netflix, depois não falham as entrevistas de emprego. Vamos saltar aqui para o Pedro trouxe aqui um caso, um exemplo muito feliz, que é o caso da Junitec, que diz muito ao Pedro, de certeza. Tu trabalhaste lá também ou não? Estive no segundo ano de Junitec, portanto eu não fui um estreante, fiz uma espécie de uma perninha. Mas explica lá, o que é a Junitec para as pessoas saberem? A Junitec é a Junior Empresas do Instituto Superior Técnico. Na realidade, eu diria que a Junitec já é mais um nome e uma marca própria do que exclusivamente uma Junior Empresas do técnico. Já agora, João, não estás a mostrar o quadro da Junitec, só para curiosidade. Aí, se quiseres fazer, não sei, depois vais cortar isto. Tem que colar lá a imagem da Junitec. Tens que colar qualquer coisa. Lá não estava a mostrar o Pornhub, já não foi mal. Agora está a aparecer a Junitec ou não? Está. A Junitec é um projeto que começou há 1900, eu penso que é de 1989 ou 90, enfim, por ali. É um projeto muito interessante que o técnico tem de um núcleo de alunos que começou a programar um conjunto de iniciativas para promover o empreendedorismo e para promover, digamos, o desenvolvimento das ideias e da inovação.
Começou evidentemente como uma coisa, enfim, de tentativa e erro, não é? Portanto, fez um conjunto de coisas iniciais, acelerou um bocadinho mais ali na década, eu diria, dos anos 2000, mas há aqui uma altura em que ela entende, no fundo, que pode se posicionar do ponto de vista do setor da inovação ou da área da inovação, de forma a tentar arranjar forma de utilizar os meios que são os alunos, né, que ao fim e ao cabo têm vários núcleos, em vários cursos, etc., para ajudar desafios que alguns são de empresas, outros são societais, outros são de diversos lados. E, portanto, eu diria que aqui a Junitec, hoje, per si, é já uma entidade com uma história bastante significativa. Vemos ali à direita, se não me engano, nesta imagem o Francisco Veloso, acho eu, e o José Rui Felizardo, que são pessoas que estão hoje, um deles diretor do CEIA, o Francisco hoje o Dean, não é, do Imperial College Business School, portanto, ou seja, está em posições bastante destacadas, mas o mais interessante é ver como é que, no fundo, um núcleo de alunos que todos os anos, atenção, se renova, portanto, nós estamos a falar de um núcleo que todos os anos faz a renovação da sua direção, dos seus corpos sociais, que faz um evento interessantíssimo, sempre para manifestar a passagem de pasta de uns para os outros, consegue de facto organizar-se de forma extraordinária e, no fim, consegue realmente implementar um conjunto de projetos muito inovadores, empresas que depois saem daqui, e felizmente eu acho que para mim é um grande orgulho. Eu sei que eu também não costumo trazer aqui muitos exemplos do técnico, não é às vezes uma vez posso falar deles, mas não trago muitas vezes, mas acho que era merecido e é merecido dizer que estas equipas muito multidisciplinares do técnico demonstram verdadeiramente aquilo que é o valor que nós ensinamos na escola e que eles transmitem felizmente para aquilo que são depois as suas organizações dos núcleos e aquilo que depois despoletam lá para fora e, portanto, o impacto que têm lá para fora. Portanto, queria-vos deixar aqui um bocadinho disto. Aliás, já estão a ver aí as novas startups, não é? Criadas spin-offs criadas a partir de pessoas que estiveram dentro destes núcleos. Já agora, só por curiosidade, é difícil integrar a própria Junitec, portanto há aqui um processo de peer e um processo de tentativa de entrada neste já não falo de rankings, não é? Mas de tentativa de entrada sempre aqui, porque os alunos de facto sentem que vão aqui desempenhar um papel que depois tem uma aplicação e uma capacidade de aplicação prática junto da sociedade. Um dos últimos vencedores dos E-Awards, os Entrepreneurship Awards do técnico vem de um grupo que também é aqui da Junitec, enfim, com uma aprendizagem muito diferente. Isto posicionou muito também os alunos, eu diria, não agora só do técnico, portanto, eles têm hackathons multidisciplinares, com muita gente a entrar dentro deste processo, portanto, já são verdadeiramente, eu diria, um exemplo completamente transversal. Aliás, a nova SPF farta-se de trabalhar e farta-se de gerar resultados e projetos espetaculares com a Junitec em conjunto, com todas as equipas, e portanto isto é uma história de sucesso do ponto de vista, na minha opinião, de transversalidade e de multidisciplinaridade que vale a pena apoiar. Muito bem. Tenho dito. Disse. Muito bem dito e muito bem dito. E aí com uma perninha para a Filipe ali. Claro. Muito bem. É verdade, já trabalhamos em conjunto. Fantástico, ótimo. Filipe, para terminar, Sugar Network. Então, pegando aqui um bocadinho, não é uma Junitec, mas é parecido, portanto podia ser um exemplo de dentro, mas é um exemplo de fora, e que também cruza aqui com um bocadinho com o que temos vindo a falar também sobre, e que falámos hoje mais uma vez, acabamos sempre por tocar muito nestes temas do que é que são estes
o que é este sistema educativo que temos, não é? E em que é que estamos centrados e como é que estamos a passar este conhecimento e esta aprendizagem, e cada vez mais que se começa a ver que estes modelos que temos agora estão esgotados, não é? E, portanto, rapidamente, seja à força ou seja de que maneira for, vão surgir novos modelos. E o projeto que trago aqui para partilhar hoje é um projeto também inovador, mas que lá está, uma Junitec também já faz, mas é um programa que se chama Sugar, portanto tem um nome bastante docinho, apelativo, mas que precisamente stand for the University Global Alliance for Redesign, e portanto é aqui uma network, uma aliança que foi criada dentro da Universidade de Stanford para trabalhar a inovação, e basicamente o que eles propõem um bocadinho diferente, são modelos inovadores de design thinking, mas um design thinking que trabalha projetos centrados no humano, portanto centrados na pessoa. Aquilo que eles querem é desencadear um movimento global que tenha impacto nas pessoas, nas organizações, nas sociedades, portanto com programas educacionais diferentes. É muito o que já temos vindo a falar e que acreditamos, ou pelo menos eu acredito que seja o futuro, e portanto é uma rede que permite ligar aqui uma série de universidades mundiais nesta ligação, para criarem novos projetos de educação sobre a metodologia do design thinking. E, portanto, o que eles fazem é muito, fazem uma metodologia de ideação, de product design, um bocadinho primeiro ideação, depois o protótipo e pensar toda essa metodologia, mas em que o ser humano é que toma a decisão, portanto a pessoa é que vai perceber o user, não é? Cada vez mais também falamos disto, esta user experience é que decide se aquele produto, se aquele serviço, se aquele modelo de negócio serve ou não serve, portanto é quase um bocadinho descomplexificar às vezes algumas metodologias e algumas formas de ensino para uma metodologia muito mais linear, mas muito criativa, muito ligada à criatividade também, e portanto é um projeto também muito interessante e que vale a pena explorar um bocadinho para saber mais. Fantástico, ótimo projeto também, neste nome. O projeto é fantástico. Nunca tinha ouvido falar, realmente tem... Eu fui observá-lo quando tu fizeste a partilha dos temas, e isto é um projeto de grande categoria. É a metodologia do design thinking, não é? Que claro. Já aplicamos, já o usamos. Sim, mas que ainda não está... um bocadinho diferente. Sim, mas mesmo a metodologia do design thinking ainda não está, eu diria que nas nossas escolas, começa agora a disputar, no que diz respeito, por exemplo, às escolas técnicas e tecnológicas, não é? Como é o caso da engenharia, nas escolas, evidente, de gestão, etc., as coisas têm já outra dinâmica. Mas nós estamos de facto também a apostar um bocadinho nesta abordagem. Pronto, é preciso estes exemplos também para nos entusiasmarem, não é, do ponto de vista da aplicação. E aqui há uma interação grande com o mundo empresarial, não é? Para criar estes case studies. Sempre, às vezes também é difícil isto, não é? Conseguir... São casos reais, mas que são desafios reais de empresas, são novos modelos de negócio que querem ser testados, e que ali eles seguem esta metodologia com base no Human Center, não é? No user, e fazem o processo todo com base nisso, para perceber se aquele modelo de negócio ou se aquele produto ou serviço, se aquele funciona ou não funciona. Vocês têm essa experiência, Pedro e Filipe, vocês têm essa experiência de conseguirem atrair as empresas para fazer este tipo de projetos em Portugal? Há aceitação? No caso da Nova SBE, nós lançámos o ano passado o Innovation Ecosystem, e precisamente a Sugar neste momento é uma das parceiras deste Innovation Ecosystem, e cada vez mais este ecossistema funciona como um sistema de memberships, onde nós trazemos empresas precisamente para serem membros deste sistema de inovação, onde trabalham com alunos com estas metodologias muito parecidas, design thinking, criatividade, mas trabalham com alunos da escola, com faculty também que faz a sua investigação nestas áreas, e com algumas empresas, nomeadamente, por exemplo, temos a CIBS sediada lá neste Innovation Ecosystem para tratar obviamente, temáticas de moeda, criptos e afins, não vamos entrar por aí. Temos uma outra empresa a trabalhar a cybersecurity, portanto já temos algumas empresas mesmo neste Innovation Ecosystem para poderem estar lá in loco a fazer estas ideações, estas prototipagens neste ecossistema, que hoje em dia funciona muito entre empresas, alunos, faculty, todos a contribuir.
nas business schools é mais fácil, nomeadamente na Nova SBE já tem aqui um bocadinho este... É a questão do hardcore e do softcore, não é? Porque nós de facto, no técnico, eu diria que isso é um grande wishful thinking, não é? As empresas estão desejosíssimas, não é? A gente abre um bocadinho a porta e de repente é uma espécie de um turbilhão, não é? Para virem trabalhar todos os assuntos com o técnico, mas depois o técnico tem uma self-protection, não é? Tem ali uma armadura bastante grande, o seu hardcore skills, não é? Portanto, temos ali um conjunto de coisas fortes que, no fundo, moldam também aqueles que depois têm que passar àquela resiliência da implementação técnica, da produtização, da industrialização, das questões técnicas do ponto de vista de funcionar ou não funcionar. Portanto, nós de facto não conseguimos a seguir ter o tempo necessário, ter a abertura necessária para conseguir ter as empresas e trabalhar isto desta maneira. Claro, no futuro eu diria, muito provavelmente o nosso novo modelo de ensino, muito com o Project-Based Learning, é capaz de começar a fluir para um conjunto maior de tempo, ECTS, não é? Dedicados a este tipo de coisas. Portanto, eu acredito que mais 3, 4, 5 anos desta experiência e da intensidade, da necessidade de entrega deste tipo de competências, vamos começar a ter isto cada vez mais, mas ainda assim não é fácil porque depois não sobra tanto tempo para aquilo que as empresas, e pronto, perdoem-me, claro, as pessoas mais progressistas, para que as empresas também consideram que de facto é o fator distintivo, às vezes, de pegar um aluno do técnico ou de outras universidades, que é a matemática, a física, a química, todos aqueles hardcore sciences que são fundamentais para o raciocínio lógico, para aquela capacidade às vezes de resolver problemas. E portanto, enfim, este balanço não é fácil e portanto, como não é fácil, nós vamos tendendo para retardar um bocadinho este movimento, mas que já está no fundo em grande progressão. Portanto, as nossas cadeiras de Design Thinking subiram de 20 alunos para neste momento se calhar teremos 60, 70, 80, 90 e não temos mais porque de facto às 2 por 3 temos que retardar um bocadinho esse número de alunos para esse tipo de áreas. Sei lá, não pressiones demais, pá, senão podes vir a ter problemas. E pronto, concluímos mais um episódio do podcast Oceano Azul com Filipe Aluz, Joaquim Miranda e Pedro Amaral. Espero que tenham gostado, já sabem, partilhem, ajudem aí a divulgar o nosso programa e a mexer aí o algoritmo do YouTube. Obrigado por terem assistido e até ao próximo episódio. Fiquem bem. Tchau, um abraço a todos. A série do podcast Oceano Azul, 8 livros que foram temáticas como soft skills e para quem está a fazer as coisas possa